Eu quero ler com vocês um texto que me tocou muito nesta semana, que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo de número 12. Zacarias, capítulo 9, versículo de número 12, que vai dizer assim: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Zacarias capítulo 9, versículo de número 12. Amados, nós talvez nunca imaginamos que ficaríamos presos. Muitas pessoas, elas não nascem para ficarem presas, elas nascem para serem livres. E nós sempre dizemos que a verdade liberta, que Jesus liberta, mas nós estamos passando por uma prisão diferente nesses últimos tempos. Um vírus altamente contagioso, ele levou as pessoas a ficarem aprisionadas nas suas casas. E não somente uma prisão física, mas às vezes uma prisão financeira, mas também uma prisão espiritual. Estamos às vezes cercados de coisas que nós não imaginávamos. As coisas estão acontecendo e nós não sabíamos que íamos passar por tudo isso. E quando nós não temos saída, e quando nós não temos soluções para os nossos problemas, nós nos sentimos aprisionados. Mas a humanidade sempre foi aprisionada. A humanidade sempre foi aprisionada principalmente pelo pecado. O pecado aprisionou no vício, o pecado aprisionou em todas as coisas que nos afastavam de chegar até Deus. Tudo aquilo que bloqueia a minha chegada até Deus, nós chamamos de pecado. E o ser humano, desde Adão, foi preso pelo pecado. E agora nós vemos isso mais claramente quando somos presos por algo invisível. Este vírus, nós não conseguimos caçá-lo, nós não conseguimos matá-lo. Por quê? Porque é invisível e também tem nos aprisionado. Mas para todas as prisões, para todos os cárceres, para todos os aguilhões, para tudo aquilo que nos prende, para todas as algemas, o Senhor tem hoje uma palavra ao nosso coração. A palavra que o Senhor nos dá está diretamente vindo do profeta Zacarias. Ele fala para mim, para onde eu devo ir, no que devo me apegar e qual recompensa nós teremos. No momento de prisão, no momento em que não vemos saída, o profeta Zacarias traz na palavra de Deus essas três direções para nós. A primeira, para onde devo ir. Depois, no que devo me apegar. E terceiro, a recompensa que nós teremos. E é interessante que essas coisas se interligam. Deus, na sua maravilhosa sabedoria, faz com que essas coisas venham se interligar. Se nós quisermos ter esperança e sermos recompensados em dobro, a primeira coisa que o versículo nos ensina é: voltai à fortaleza. O que vai me tirar desta prisão é a fortaleza. Que fortaleza é essa, pastor? A capital do Ceará? É um lugar com muros muito altos, com grades poderosas? Não, amados. Salmo 46, do versículo 1 ao versículo 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda que todas as coisas aconteçam, ainda que o mar se levante, que os montes rujam, que a terra se mova, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente bem na angústia. Se eu quero receber, se eu quero sair dessa prisão, eu preciso sair dessa prisão espiritual, eu preciso sair dessa prisão mental e me dirigir à fortaleza, que é o Senhor. Refúgio e fortaleza, socorro presente. Não é um socorro que eu preciso gritar. É diferente, muitas vezes nós vemos em algumas ocorrências, em algumas situações, pessoas que não são salvas porque o socorro demorou. Mas de Deus, Ele é o socorro presente. É o socorro que está do seu lado, é o socorro que está do meu lado. E se nós quisermos ter esperança e recompensa, devemos recorrer à fortaleza.
E quando nós recorremos à fortaleza, e lá seremos recompensados. Mas como que eu vou correr à fortaleza e de lá ser recompensado? Eu preciso de um meio ao qual o profeta chama de esperança. A esperança é aquilo que move alguém aprisionado. Eu imagino que um cárcere, né, um preso, ele fica sempre pensando no dia que ele vai sair daquele lugar. Ele tem esperança em ver a tua casa, em ver a tua família. E a nossa esperança também é nos livrar tanto desse vírus que tem nos aprisionado na nossa casa e feito outras prisões, como eu disse, mas também aprisionados pelo pecado. E o texto do Salmo 33, capítulo 20 ao 22, diz assim: a nossa alma espera no Senhor. Ele é nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. O Senhor é a nossa fortaleza, mas também o Senhor é a nossa esperança. Ele é que nos protege, Ele é o nosso socorro, mas é nele que nós temos as esperanças. Eu não espero em mais ninguém. Eu não espero em um profissional que pode me ajudar de alguma forma. Eu não espero em ser humano nenhum. Porque toda a esperança que eu coloco no ser humano, ela é uma esperança vã. Por quê? Porque nós somos falhos. Eu falho contigo e às vezes você comigo. E nós, infelizmente, na nossa falibilidade, né, na nossa fraqueza, nós podemos decepcionar uns aos outros. Então não se coloca a esperança no homem. A nossa esperança está em Deus. A palavra também diz: a nossa esperança está em Deus, que fez os céus e a terra, que nos deu a liberdade. Ele nos fez para sermos livres uns para com os outros. Então o texto do profeta Zacarias diz que nós devemos recorrer à fortaleza que é Deus, e diz que nós devemos ter esperança em Deus. Mas, amados, se nós estamos na fortaleza que é Deus e temos esperança, o texto diz que nós seremos recompensados. Deus é um Deus tão maravilhoso que diz que se nós passarmos pelas prisões, se nós vencermos as prisões, se nós formos prisioneiros com esperança, que é o que diz o texto, os presos da esperança, o Senhor vai nos recompensar. E qual é a nossa recompensa? Isaías capítulo 40, versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que sua recompensa está com ele e o seu salário diante da sua face. A nossa recompensa é estar com Deus. O mesmo Deus que nos protege, o mesmo Deus que nos dá esperança, é o mesmo Deus que vai nos chamar para estar com Ele. Deus não vai querer criar os seus filhos, olhar os seus filhos de longe, mas Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que ama estar no meio do teu povo. Deus sempre esteve no meio do povo, esteve com Adão no Éden, esteve com o povo através da Arca da Aliança, esteve em Jesus carnalmente com o povo, está com o Espírito Santo na terra, mas vai ter um dia que vai me chamar e lhe chamar para estar com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. É por isso que esse aprisionamento do mundo, esse aprisionamento do pecado não me fere tanto, não me machuca. Por quê? Porque eu sei, apesar de estar preso ao mundo, preso pelo vírus, preso pelo pecado e preso por tantas outras coisas, eu sei que um dia a minha esperança é que eu seja livre e que eu vou receber as recompensas de Deus. Se tem um texto bíblico que me faz entender essas coisas e me faz refletir, é Atos, capítulo de número 27. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu gostaria muito que você lesse aí na sua casa. Eu vou até deixar para você no final deste vídeo o texto de Atos 27, para você ler o que eu vou explanar aqui neste momento. Atos capítulo 27, o apóstolo Paulo, após ser julgado pelo rei Agripa, ele foi enviado à Itália, onde seria interrogado por César em um navio repleto de prisioneiros, ao qual um centurião tomava conta. Então Paulo foi colocado com outros prisioneiros, mais de 200 prisioneiros dentro do navio. Tudo isso está no texto, estou falando sobre o texto bíblico. E Paulo é levado
à Itália nesse navio junto com os outros prisioneiros. Porém, a viagem foi muito perigosa. Devido aos ventos muito fortes, ao momento em que o mar estava muito bravo e ventos fortíssimos estavam, como diz Atos no capítulo 27, do versículo 9 ao 11, que diz: e passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia Paulo. Paulo estava vendo aquela situação. Paulo já era um homem de muito tempo nos mares, já havia feito 3 viagens missionárias muito grandes, conhecia o mar, e principalmente o mar que eles estavam navegando, porque Paulo já havia ido a Roma, já havia ido a outros lugares. E ele disse: olha, o tempo não está bom para a gente navegar, vai ser perigoso a gente sair nessas águas. Mas o centurião ouvia não o homem de Deus, o centurião ouvia o piloto do barco, porque achava que o conhecimento das coisas do barco, das coisas seculares, eram maiores do que o conhecimento das coisas de Deus. E o texto bíblico diz que o centurião ouvia o piloto do barco. Amados, o que eu quero dizer com isso, eu não sei no que você está crendo, se é naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vendo na internet, na imprensa, naquilo que seu vizinho está falando, naquilo que o mundo está falando. Se você está prisioneiro nessas palavras, ou você está esperançoso naquilo que Deus diz para você, naquilo que profetas de Deus têm profetizado para a sua vida. Mas parece que aquilo que você vê no mundo, parece que aquilo que você está vendo na internet, nos canais de televisão, nos jornais, isso tem lhe trazido desesperança. Como o centurião do barco deu ouvido às coisas do mundo e não deu ouvido às coisas de Deus. Nós temos falado em todo tempo que você será abençoado, temos falado em todo tempo que Deus tem coisas grandes para nós, que a nossa recompensa, além de nós podermos viver bons momentos na terra, nós teremos momentos inigualáveis no céu. Mas muitas pessoas estão presas, não são prisioneiros da esperança, são prisioneiros da desesperança, estão entristecidos. Por quê? Porque tem dado ouvido ao comandante do barco e não dado ouvido ao homem de Deus. O centurião era responsável pelo navio, então ele decidiu ouvir o capitão do barco e não o homem de Deus. O que aconteceu, amados? Os ventos eram muito fortes, até que uma rajada, diz o texto bíblico, muito forte de vento, deixou o navio à deriva e foi destruindo aquele navio, e foi quebrando aquele navio, até que o texto bíblico, o escritor do texto, ele diz que a esperança se acabou. Capítulo 27, versículo 20, o texto bíblico diz: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Será que alguém de nós que está ouvindo este vídeo, está vendo este vídeo, está assim? Quando eles viram que eles estavam muito à deriva, o barco estava quebrado, as velas foram danificadas, o barco ficou sendo tocado pelo vento de uma tempestade muito forte, como diz o texto. Aqueles homens ficaram desesperados, até o ponto de falar assim: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você perdeu a sua esperança? Você perdeu a sua visão do reino dos céus? Você desanimou? Você está triste? Você abandonou? Tem apostatado? A sua fé tem esfriado? Porque você não vê mais as estrelas, não vê mais o sol, o seu barco está à deriva. Mas naquele barco, amados, havia um prisioneiro da esperança. Paulo era prisioneiro? Sim. Mas ele era o prisioneiro da esperança, como diz o texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Alguém que resolveu não crer nas circunstâncias, no que via, mas naquilo que cria. Paulo disse: Deus não me chamou para morrer nesse barco. Eu tenho um propósito na minha vida. E eu tenho esperança que nós vamos nos livrar e nós vamos nos salvar daqui. E o texto do versículo 21 ao 23 diz assim: e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores,
ter me ouvido a mim, e não a partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Olha que texto maravilhoso. Paulo disse, olha, o certo era vocês terem me ouvido lá no começo. Nós nem saímos da ilha, mas vocês não me ouviram. Vocês deram ouvido ao capitão, deram ouvido ao centurião, deram ouvido às circunstâncias que nós estávamos vivendo. Mas ainda há tempo de vocês me ouvirem. E tenham bom ânimo. Eu estou dizendo para vocês, tenham bom ânimo. Ninguém vai morrer. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque esta noite Deus falou comigo. Nesta noite, amados, Deus está falando com você. Deus está falando ao seu coração. Não vai perder ninguém. Não vai morrer. Não vai ficar preso a vida inteira. Deus está nos livrando, está preparando um livramento para nós. Depois desta palavra, o barco bate numa ilha. E quando aquele barco ele bate nessa ilha, ele se destrói praticamente. E o comandante do barco quer matar todos os prisioneiros para que eles não fugissem. Porque era responsabilidade, se aqueles prisioneiros fugissem, de todo jeito, o centurião e o comandante do barco seriam mortos. Mas, quando eles resolveram matar os prisioneiros, por causa de um prisioneiro, isso não aconteceu. Tinham mais de 200, tinha muitas coisas a se perderem. Mas o versículo 43 diz assim, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Por causa de um prisioneiro. Amados, com quem você está andando? Quem você está ouvindo? Se eu fosse você, eu me achegava, eu me aproximava dos prisioneiros da esperança. Porque nós não estamos deixando de passar pelas lutas, pelas dificuldades, não estamos deixando de passar pelos problemas que o mundo tem enfrentado. Também somos prisioneiros do vírus, também somos prisioneiros das circunstâncias, também somos prisioneiros do pecado, mas somos prisioneiros com esperança. Final da história, você já sabe, ou se não sabia, pelo menos imagina que está no versículo 44 do capítulo 27. E os demais, uns em tábuas e outro em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Todos foram salvos, porque naquele barco havia o prisioneiro da esperança.